E agora a gente começa mais um podcast Reproduz. Esse é um podcast comemorativo, 10 anos da nossa clínica. Eu tô aqui com os meus sócios, com os meus parceiros desses 10 anos. Tô aqui com o Renê, com o Christian, com a Dani, e a gente vai bater um papo legal sobre como a gente formou a clínica, como que formou a amizade, a sociedade e o que a medicina avançou nesses 10 anos, o que a gente pode dizer sobre isso. Bom, gente, então boa noite, sejam aí, bem-vindos ao podcast. Eu vou conversar com você primeiro, Christian. Afinal de contas, a Reproduz surgiu numa troca de plantão, num bate-papo em que a gente estava se queixando um pouquinho desse excesso de trabalho que a gente tinha com a ginecologia em geral, com a obstetrícia. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação em medicina reprodutiva, vamos fazer comigo? E eu lembro que você topou. E aí que a gente começa a história da Reproduz. Quase 15 anos já, né? Há 15 anos, essa conversa inicial, até a formação do nome e tudo mais, o design inicial que a gente bolou, né? Nosso logo inicial. Christian, por favor, se apresente ao público, que você sempre fica nos bastidores aí. Sou Christian Cornejo, ginecologista, formado há quase 30 anos. 15 anos atrás resolvi entrar nessa aventura com o Gustavo, né? E tô nessa luta aí, legal, Reproduz, essa cria nossa, né? E a gente se aventurou em São Paulo, né, Gustavo? Foi uma bela aventura, colheu vários frutos. Uma aventura para mim, já estava meio estabelecido aqui, já como, né, ginecologista, não pensava fazer uma outra pós, não pensava, estava meio acomodado, na verdade, né? E essa aventura acabou me levando para São Paulo. Eu falei, acho que não só por uma outra pós, mas por um conhecimento, né, estudar, avançar na medicina, avançar na ginecologia, algo desafiador, né? E aí a gente seguiu para São Paulo e ano após ano a gente foi crescendo a ideia de ter uma estrutura, crescendo a ideia de ter um local pra gente, pra nós. Na verdade, assim, a gente estava meio cansado também, né? Porque o que acontece? Com o começo, a gente fazia estimulação aqui. Então, primeiro, vamos lá, a gente se conheceu lá atrás, eu ainda era aluno, e aí a gente tinha uma grande amizade, e nessa eu te instiguei a fazer a história da pós-graduação, você topou fazer a pós. E a gente fez a pós-graduação em que o Dr. Newton Bus, que é pai do Renê, é o responsável por essa pós-graduação. Aí começam a fazer os ganchos. Christian fez comigo essa pós, e aí a gente começou, a partir da pós, começamos a fazer os nossos casos. E era um bendito inferno, né? Pega estrada, volta pra cá, dá plantão e volta e não sei o quê. E a gente ficou 3, 4, 5 anos mais ou menos nessa loucura. A gente estava tentando lembrar, né? Em 2011, de fato, a gente fala assim, legal, vamos começar a clínica para valer, vamos montar uma parceria mesmo, uma sociedade, e aí surgiu o nome Reproduz. Em 2012, naquela oportunidade que a gente tinha de construir um espaço lá dentro do Incor, a clínica que era então na época do meu sogro, a gente acabou construindo o nosso espaço e a gente dá origem à primeira Reproduz. Até então o Dani ainda não estava na história, né? E você, depois de 15 anos, então, se arrepende dessa aventura? Não? Viu que não, né? Não, foi muito legal, foi muito bom, muito bom. A parceria que a gente fez com o Dani, com o Renê, né? Foi bem legal. Você lembra de algum perrengue dessa história das viagens? Lembra de uma? Eu lembro de uma muito boa. Eu lembro, na janela do caminhão. A gente pegou carona num caminhão, foi isso? Ah, é verdade. Aí a gente pegou carona no caminhão. Você pegou carona, eu fiquei com o carro. Você ficou com o carro. Pra gente chegar até a punção, conseguir fazer a punção, aí depois a gente voltou, verdade. Olha, nem lembrava da porta do carro. Ah, porque a porta do caminhão não abria. O cara tinha um caminhão, olha só que história. Não, eu não lembrava dessa história. O cara tinha um caminhão, é muito boa essa história. O cara tinha a empresa,
ele não podia abrir, era tudo monitorado, ele não podia abrir a porta do caminhão. Ele falou, te dou uma carona, só que você tem que pular a janela aí. E eu pulei, né? E fomos, deu tudo certo. Cheguei lá no Ideia Fert e consegui fazer as funções da minha e da sua. Foi isso mesmo, verdade. Nossa Senhora. Pois é, então a gente estava cansado desse tipo de situação. E aí fomos trabalhando a ideia da gente construir o nosso próprio espaço. Mas realmente era um grande desafio, porque era um investimento financeiro, mas também um investimento ali de horas, de muito trabalho para que a gente construísse a nossa estrutura. Mas acho que era algo natural ali que tinha que acontecer. E aí nesse momento chegou Dani, né? Nesse momento que a gente estava começando a fazer, até a gente tinha comprado um outro terreno, a gente estava começando a fazer uma construção num outro espaço, e aí a Dani aparece e falou assim, a gente se encontrou na faculdade, né, Dani, na PUC, a Dani começou a frequentar as reuniões da faculdade, e aí a Dani falou assim, começou a me chamar para auxiliar numa cirurgia. Foi isso, Dani? Foi super legal, porque na verdade a gente tinha muito em comum, né? A gente tinha uma formação parecida, essa vontade de fazer alguma coisa a mais. Eu já estava em Sorocaba, tinha 1 ano, 2 anos, conhecendo o local, e a gente tinha muita coisa em comum, tinha muita paciente em comum e a gente estava em áreas complementares. Eu tinha uma demanda de pacientes cirúrgicas, você também fazia cirurgia, você faz cirurgia laparoscópica e esteroscopia, né? E trabalhar com alguém que fizesse reprodução, trabalhar com 2 pessoas que fizessem reprodução, vinha ao encontro de tudo isso. E a gente começou discutindo o caso nas reuniões científicas da quinta-feira, perceber que tinha algo em comum, começamos a fazer essa parceria de operar juntos os casos. Você começou a fazer esteroscopia lá na clínica? Sim. E aí, como vocês tinham uma estrutura na Reproduce, lá no INCOR, que tinha ultrassom, eu levei a esteroscopia e a gente começou a trabalhar junto no mesmo espaço físico. Então, eu entrei ocupando um pequeno período na clínica que era de vocês. Aí você engravidou do Léo. Isso. E aí a coisa mais linda, eu acho que é essa história, que merece ser contada, né? Então a gente já tinha essa parceria de trabalho. E aí, de repente, por um presente do destino, eu estava no final da gestação, precisei de um parto um pouco mais de urgência. E quem foram os meus médicos? Os meus santos, o Christian e o Gustavo, né? Então, foi muito legal, porque eu tenho o privilégio não só de ser colega, mas de ser paciente de vocês. E quando vocês contam que pularam janela para poder fazer uma punção de uma paciente, eu sei que vocês foram sábado, meio-dia, operar uma colega, né? Então, isso é muito legal, porque eu posso... Foi sábado, meio-dia? Foi sábado, meio-dia. Foi sexta-noite que eu te liguei desesperada, que precisava de um resultado alterado, né? E foi muito legal, porque quando a gente... Agora eu vou falar ao lado menina, né? Tô entre meninos. Quando a mulher tem bebê, eu tava naquele meu momento, meu bebê acabou de nascer. Estou fechada para balanço, 6 meses agora de licença maternidade. Aí no dia seguinte, que eu tava no puerpério, no hospital, chega o Gustavo com uma proposta. Incrível. Chega o Gustavo falando... Sem noção, né? No dia pós-parto, né? Entendi. Não foi. Não foi. Eu quero dizer que foi um presente. Foi uma coincidência. Eu ganhei de presente não só o Léo e a maternidade, como também essa parceria com vocês, porque até então eu era uma convidada e passei a ser convidada para ser sócia. Aí surgiu uma oportunidade da gente fazer um negócio juntos, da gente ir para um imóvel, a princípio seria um outro imóvel que seria alugado, né? E aí a gente começou a definir. Aí quando Dani entra, quando você entra na jogada, quando Dani entra na jogada, e a Dani era casada com o Luciano, que também entraria para a clínica, a gente falou, precisamos de um espaço maior. Então a ideia inicial que a gente tinha, o terreno que a gente tinha, a gente abortou aquela ideia, e a gente começou a procurar um lugar maior. E aí inicialmente a gente iria para um lugar realmente alugado, a gente começou a caçar lugares em Sorocaba que poderiam atender a gente, que a gente poderia montar laboratório, até que você achou, foi você ou foi o Luciano? Achou essa casa, né? Passando pela rua, andando em zigue-zague para procurar, porque a gente gostava da ideia de ser uma região calma, com estacionamento, né?
precisava de um espaço grande, entendendo que além de clínica, aqui funciona um laboratório e um centro cirúrgico, né? E não dava para a gente ocupar um espaço como aluguel, a gente teria que correr atrás e investir em alguma coisa própria, né? A gente tinha que fazer uma estrutura muito grande, né, para simplesmente, não tinha essa estrutura pronta, então a gente tinha que pegar uma estrutura que a gente tinha que começar do zero. A gente optou por pegar uma casa antiga, a gente demoliu aqui essa casa praticamente, refez toda a casa. A recepção aqui era uma saleta fechada, né? A área gourmet da casa é onde agora é o centro cirúrgico. E o melhor é que tinha um cofre. Lembra desse cofre? E a gente esperava que A tivesse. gente tinha um cofre fechado. E esse cofre fechado a gente perguntou pra quem vendeu, esse cofre, não, pode ficar, pode abrir, aí tá fechado. Pode. E a gente levou um tempão pra abrir, né? Tinha nada. Vai que tivesse alguma coisa. Tinha uma piscina enorme no nosso estacionamento. Isso, tinha tudo. Né, dá pra gente lembrar exatamente o que eram as coisas, né? O centro cirúrgico era na churrasqueira e o laboratório era o canil. Muito bom. Bom, e aí, assim, a gente começa essa história a formar, de fato, a ideia da clínica, e a gente aí que entra o René na história. A gente já conhecia o René através do pai dele, a gente fez a pós-graduação, o René já trabalha com embriologia, com medicina reprodutiva há muito mais tempo, e aí eu acho que conhecemos na pós-graduação, a gente conheceu o René, e aí ele tinha uma empresa de consultoria que ajudava a montar laboratório. A gente precisava exatamente dessa consultoria para montar laboratório. Aí o René entra na jogada, a gente o contratou para conseguir montar a nossa estrutura, porque tem uma série de particularidades em relação à qualidade, em relação às regras da Anvisa e tudo mais. E aí a gente contrata o serviço do René, e eu brinco que a gente foi o melhor cliente dele, porque ele começou a ver que a gente estava fazendo tudo o que ele pedia. Aí a ideia da amizade, a sociedade, ela começou a brotar também. Pensei, precisamos de um embriologista, precisamos de um bom embriologista. Melhor ideia que se ele for sócio do processo. E ele topou essa ideia e está aqui com a gente até hoje. E aí, René? Conta a sua visão. Bom, foi esse mesmo caminho, né? A gente se conheceu na pós, já tinha encontrado, além da pós, em congressos, né? A gente se encontrava e tudo mais. Na tentativa de mestrado que você fez? No mestrado que a gente ia lá até o ABC, né? Até Santo André lá para fazer o mestrado. Então a gente já se conhecia, já conversava e tudo mais. E aí até que vocês me contrataram para vir, para montar o laboratório. Eu cheguei a vir em outras casas também. Eu lembro que a gente, que vocês estavam procurando. Aí você veio, putz, você consegue vir aqui para ver se vai funcionar, se vai caber um laboratório. Aí eu vim acho que umas 3, 4 casas. Nessa época você estava morando no Sul, né? Eu morava no Sul, mas eu viajava, né, pelo país. Eu fazia consultorias em outros lugares. E aí a gente vinha olhar, né, e já, a partir daí já conhecia a cidade também, né, já vi que era uma cidade bem agradável, vi as casas, né, a gente não achou nenhuma lá que era adequada até achar essa daqui, e aí começou, né, todo o processo da consultoria e, claro, isso chamou a atenção, porque a consultoria é sempre um desafio, né, de sempre, quero fazer isso, não. E eu, como embriologista, sempre vou puxando sardinha pro laboratório, né? Eu quero um laboratório um pouquinho maior, um pouquinho, né? Mais espaço aqui, mais espaço ali. E vocês foram atendendo ali o que eu vinha propondo para consultoria. Então, para mim já estava sendo um projeto que eu sabia que ia ficar legal, né? E aí, não lembro exatamente qual foi o caminho lá que eu vim para cá para visitar, para definir projeto, visitar a obra, tudo mais. E aí vocês me chamaram para almoçar, né? E aí fizeram a proposta. E para mim foi muito, muito interessante. É bom.
O restaurante era bom, e nem tem mais, né? Era La Pasta Gialla, lembra até? Era aqui em cima. Aqui não era no shopping que não tem mais, né? E aí, lógico, né? Uma proposta de eu ser sócio do laboratório e aí poder trabalhar na maneira que eu acreditava ser interessante pro laboratório, isso me cresceu os olhos. A cidade também era uma cidade que me agradou das vezes que eu vim visitar. E eu também não... Eu já morava fora de São Paulo há um tempo. Sua família é de São Paulo? Minha família é de São Paulo, mas eu não queria morar em São Paulo, capital, né? E aí aqui ficou também casou, né? Várias coisas boas juntas ali que com certeza fizeram fez ser uma proposta interessante para vir para cá, mudar para cá e começar essa aventura aí no nosso laboratório. Muito bom. Então esse foi o começo da história. Legal, né? Como que a sociedade se formou. A gente está aqui, né, nós 4 até hoje. O Luciano, ex-esposo da Dani, há 2 anos tomou outros rumos, né? Mas a gente continua aqui na proposta da reprodução, na proposta da ginecologia, do atendimento à mulher, a gente continua aqui firmes nessa sociedade. Bom, e aí, assim, queria que vocês me ajudassem a lembrar acontecimentos desses 10 anos e o que vocês enxergam em relação exatamente às mudanças que a gente teve, tanto da clínica como em relação às questões da medicina. Você estava me falando sobre números, né, Dani? Você é a menina dos números. Você, por um dos sistemas que a gente tem, você estimou que quantas pacientes a gente já atendeu na clínica? A gente estava falando sobre números, né? E pensando que de clínica a gente começou em abril de 2015 e a gente tem em um dos sistemas de registro na clínica, existem vários sistemas de registro de pacientes, mais de 29 mil pacientes. Isso porque em algum momento migra para outro, então dá facilmente para a gente pensar que a gente tem mais de 30 mil pacientes. Atendidas ao longo desses 10 anos. Legal. Tratamentos, né, Renê? A gente também estava puxando exatamente para tentar lembrar aqui, ao longo desses 10 anos no laboratório, a gente atende, então, os primeiros casos em outubro de 2015, e de lá para cá a gente já chegou a quantos tratamentos aproximadamente de fertilização in vitro? De fertilização in vitro a gente já está chegando em 1.500 ciclos, só de ciclos de fertilização. Aí tem congelamento de óvulos, inseminação, congelamento de sêmen, espermograma, enfim, tem... Eu acho que a gente já tem aí também, deve ter mais de, sei lá, uns 3 mil procedimentos realizados aí, provavelmente. Muito bom. Aí a gente também aqui na clínica tem centro cirúrgico, então a gente tem esteroscopia. A Dani faz 10 esteroscopias por semana. Não perdemos a conta, né? Então tem muita esteroscopia, tem bastante procedimentos pequenos. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque se você for pensar aqui em Sorocaba, aqui na Clínica Reproduz é o único local onde a gente tem esteroscopia diagnóstica. Já teve em outras clínicas, em outros laboratórios, mas sempre com fases de que vai ou vem, né? E aqui sempre teve, desde que a gente chegou, sim, né? A gente tem os procedimentos da esteroscopia diagnóstica e tem todo o equipamento para fazer cirurgias também. Então, toda quinta-feira é dia de procedimento aqui na clínica, quinta e sexta. E o que eu acho que é legal quando a gente vai pensar em fatos e curiosidades da clínica é o quanto que essa equipe aumentou ao longo desses anos, né? E é muito legal você pensar que tem gente que tá aqui desde o começo com a gente. A Marilda, que trabalha com a gente, que já trabalhava lá no INCOR. A Jo, da enfermagem, que já trabalhava no INCOR, que vinha para cá há 12 anos. Então é muito gostoso pensar que tem tanta gente que faz parte desde então. Muita gente que passou por aqui e que continua ligado. E a gente tem algumas pessoas que também não estão desde o começo, mas começaram ali depois de 2, 3 anos. Acho que a Márcia há quanto tempo está com a gente? Sim, a Márcia está com a gente há 10 anos também. Há 10 anos. Ela não pegou, acho que talvez a inauguração, mas mas veio direto, anos, exatamente. Logo na sequência. A Laís está com a gente há 8 anos já 8 também. 8 anos, a Laís, no laboratório.
E o time foi crescendo mesmo, né? E é isso. No laboratório, o começo era você batia escanteio, cabeceava pro gol. Eu trabalhava sozinho. E a coisa foi crescendo. Hoje, 4 no laboratório, mais uma estagiária. Então, o time vai crescendo. Enfermagem também. No começo, eram 2, a gente aumenta para 4, e ainda tem algumas que são mais freelances ou assistentes diretas, como a Márcia, por exemplo, né, que acaba te ajudando. Sim. Realmente o time cresceu bastante, tanto de recepção quanto médicos. Alguns outros médicos passam a atender aqui, alguns já vieram, outros acabam parando, né? Dr. Ferraz, né, que atendeu, por exemplo, o Dor com a gente por um tempo, aí ele passa a não atender mais. Hoje a gente tem o Ivan, tem a Nicole, tem outras pessoas que estão. E a gente tem a Thaís, que começou agora com a gente também na parte cirúrgica. Verdade, Natália. E a gente tem ainda alguns parceiros nossos aí, né? Então, a Inajá, a Carol Haddad e a Clínica Feto, né? Que é uma clínica também voltada para reprodução que acaba usando a nossa estrutura. Fora outros médicos que eventualmente já fizeram procedimentos aqui no centro cirúrgico, que a gente já tivemos até cirurgião plástico, otorrino, já tivemos um uro, então uma série de outros parceiros que acabaram fazendo procedimentos exatamente por ter um day clinic. Né? É verdade, médicos de São Paulo, né, da reprodução, tanto o seu irmão quanto a Carininha. E depois de um tempo a gente acaba crescendo essa equipe, inclusive como uma equipe multidisciplinar, coisa que a gente não tinha antes. A gente passa, isso já deve ter seus mais de 5 anos, nutricionista, acupunturista, psicólogo. Então realmente o time começa a crescer bastante, não é só médico, biomédico, a gente começa a ter mais gente aí atendendo com a gente. E o pessoal da Vacinate, que já está aqui há vários anos também, né? Exato. Com grande também uma parceira, né? Pacientes. Também uma parceira que está com a gente realmente há muitos anos aí. Dani, queria que você contasse para mim sua visão, pensando nesses 10 anos da Reproduce, pensa nessa cirurgia minimamente invasiva na ginecologia. O que era lá em 2015, o que é hoje, o quanto cresceu, o quanto que a robótica de fato é real ou não é real, como que é? Olha, acho que isso é uma evolução muito legal para contar. Se você for pensar, vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que se mistura um pouquinho com isso. Há 12 anos, desde que a gente fez essa parceria de Reproduce, mesmo antes de vir para essa casa, eu parei de fazer obstetrícia, porque era algo que vinha de encontro ao desejo de todos da gente fazer uma clínica sem obstetrícia, para poder prestar atendimento de qualidade não só para paciente, também para os colegas que encaminhavam para a gente dar um atendimento integral no tudo que antecedia a concepção e tudo que vinha depois, né? Mas não nessa fase específica. E ao longo desses anos, a ginecologia dentro da parte cirúrgica minimamente invasiva foi crescendo tanto, mas tanto, que eu posso dizer que há praticamente 8 anos que eu atendo casos específicos de cirurgia ginecológica, que eu não atendo mais de rotina casos de ginecologia, que eu atendo só a parte cirúrgica. Tamanho impacto que isso tem, tamanha demanda de pacientes que tem, né? E até então você fazia pré-natal, Até então eu fazia pré-natal, fazia plantão, né? Fazia rotina, né? E aí a agenda foi ficando tão repleta dessas pacientes que precisam de uma atenção especializada que o nosso foco começa a ser para isso também. Então comecei a estudar cada vez mais cirurgia, a treinar cada vez mais cirurgia. Nós fomos juntos para Barretos, 2019, para um treinamento direto, imersivo, com o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo, já para treinar e focar mais nisso, né? E cada vez mais a gente vai avançando nisso. Fui para os Estados Unidos para um treinamento em modelo não vivo, para dissecção, né? E há 3 anos que eu e o Ivan, aqui da clínica, começamos a fazer cirurgia robótica. E aí a gente, como vocês foram fazer uma pós em São Paulo, a gente também foi para o Einstein e ficou 1 ano lá, debruçado, todo mês, treinando cirurgia robótica. E hoje isso é uma realidade, né? Falei com você, amanhã de manhã a gente tem cirurgia robótica. Semana que vem, todas as semanas está tendo, com um benefício gigantesco, né? Então, o que a gente consegue oferecer? Um tratamento eficaz, seguro, com uma melhor recuperação pós-operatória, com menos dor. Porque
o nosso perfil de paciente precisa de voltar rapidamente. São mães que têm filho em casa, são mulheres que precisam voltar ao trabalho, né? E a gente consegue resultados melhores com a cirurgia. Tá bom. A robótica é um caminho sem volta, é de fato algo que veio para ficar e ele mostra ao longo do tempo superioridade em relação a outros tratamentos. Sim. Não para tudo, algumas coisas precisam se provar, mas é um caminho natural. Para cirurgias mais complexas, a robótica é uma realidade. Perfeito, legal. Muito bom, muito bom. O que mais que teve de evolução que você acha além da robótica? Eu acho que na parte cirúrgica, o que a gente teve de evolução foi a entrada dessa equipe multidisciplinar para o tratamento da endometriose, que é uma condição que eu não me lembro de ter aprendido na época da faculdade. Você aprendeu endometriose na época da faculdade? Muito pouco, né? Então a gente está evoluindo junto e hoje a facilidade com que a gente consegue ter uma equipe de urologia, de gastro, de reprodução, de gineco, de dor, para tratar de forma integral essa paciente é melhor. Há 10 anos a gente não se preocupava muito com questões alimentares, não, isso é fato. Não se preocupava com questões alimentares, não tinha o apoio da fisioterapia para cuidar dessas pacientes que acabam tendo dores pós-operatório. Hoje, de fato, isso é fundamental. A gente entende a importância real disso, né? Sim, eu acho que isso foi um grande avanço, né? O que a gente teve de grande avanço na ginecologia? Eu acho que a popularização dos métodos contraceptivos de longa duração, que hoje em dia tem cobertura pelo plano de saúde. Dia 1º de setembro agora, o implante contraceptivo passou a fazer parte do rol. Então, a gente consegue com facilidade oferecer para todos os pacientes implante de hormonal. Implante contraceptivo e de hormonal com cobertura pelos planos de saúde. Isso tornou acessível algo que sempre foi interessante. Então, a gente está conseguindo oferecer uma medicina de ponta para as pacientes. E aí, Renê, conta pra gente o que você enxerga nos últimos 10, nos últimos 15 anos, o que você acha que foram marcos aí ou coisas importantes na medicina reprodutiva, principalmente nesse seu ponto de vista do laboratório. Bom, no ponto de vista do laboratório, acho que o que a gente teve, podemos falar nos 15 anos para cá, foi tecnicamente a vitrificação, que é uma técnica de criopreservação de embriões e óvulos, que trouxe uma qualidade, uma eficácia muito maior para os nossos tratamentos, né? Então isso realmente mudou muito o trabalho dentro do laboratório e possibilitou principalmente o congelamento de óvulo, que antigamente era feito por uma metodologia de congelamento lento. Esse congelamento ele não era eficaz porque ele trazia danos às células, principalmente aos óvulos, e a vitrificação mudou isso, e isso começou a entrar de rotina no laboratório, tem uns 15 anos para cá, e aí possibilitou novos protocolos, novos tratamentos. E você falava em congelamento de óvulos porque não era real. Não era uma coisa que dava para oferecer para o paciente com uma segurança. E eu acho que o aumento desse tratamento, principalmente do congelamento de óvulos dessas pacientes que vêm querendo adiar a gestação, a vitrificação realmente foi um marco nesses últimos anos, tanto que o aumento de tratamento que a gente tem nessa busca de congelamento de óvulos realmente a cada ano vem crescendo cada vez mais. E além da vitrificação, a gente tem técnicas mais apuradas de genética, de análise genética. Isso também melhorou muito a qualidade e a eficiência desses resultados que a gente tem para oferecer. Aqui a gente teve um aumento muito grande nessa busca pela análise genética dos embriões, que é o PGT-A. A gente faz hoje cerca de 40% dos nossos tratamentos, né? Se pegar há 10 anos atrás, a gente fazia isso muito pouco, né? Eu acho que menos de 10% dos casos. Hoje a gente já faz mais de 40% dos tratamentos são com análise genética. Isso, claro, por conta de toda a evolução. Claro, gente, a gente está falando de uma análise genética, não por um defeito genético específico. Aqui, quando a gente está falando PGT-A, a gente está falando por
o grande risco da idade, aumentando riscos para esse embrião, por isso, muitas vezes, o PGTA. Né? Então, não estou dizendo assim, temos uma doença gênica específica. A gente tem outras formas de fazer essa análise. Então, algumas doenças são realmente necessárias que a gente faça essa análise para evitar uma sequência na prole, mas aqui a gente está falando a análise mais geralzona. Como se fosse uma triagem, né? Dos embriões aí para ver se o embrião tem um número correto de cromossomos, né? Se ele tiver algum número, né? Ele teria que ter... Então isso passa a ser um complemento ao tratamento. É um complemento, né? Uma técnica chamada de add-on, né? Que é uma técnica adicional ao tratamento, não é... Mas é igual, eu vou brincar, igual a robótica, é uma realidade. É uma realidade, não é para todos os pacientes. Não precisa ser, talvez, para todos. Não precisa para todos. Começa a ser um adicional muito comum. Sim, muito comum, e a gente tem reparado esse aumento aí nesse adicional. Procura, né? A própria paciente no consultório procura, né? Muitas vezes a gente não precisa nem falar sobre o assunto, mas elas perguntam. Você percebe isso também, Christian? Sim. A grande maioria pergunta, antes a gente oferecia para paciente que tinha história de cromossomopatia na família, ou 40 anos para cima, ou história de aborto de repetição. Hoje não, já com 33, 34 anos já elas querem saber como é que funciona. Sim, acho que talvez até como o próprio congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos, se não era uma realidade, não estava na mídia, não se sabia isso. Então, a partir do momento que isso começa a ter uma procura espontânea, né, das pacientes. E se você for pensar, olha o que acaba acontecendo. A mulher sai para o mercado de trabalho, adia a maternidade, né? E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo culturalmente, vocês passam a oferecer melhores técnicas para que essa mulher possa preservar a sua fertilidade e escolher o momento em que ela quer engravidar, o momento que ela quer ser mãe, que agora é possível, né? E você permite também que você faça uma análise genética, diminuindo os riscos relacionados à idade. Então, isso tudo vem num contexto específico muito bom. Tem outra coisa que não é exatamente uma técnica que eu estava pensando aqui, mas é uma coisa que se popularizou também, foi o roupa, né? Que é a doação de óvulos para parceira, né? Mulheres homoafetivos, casais homoafetivos. Isso começou a se popularizar de uns 10 anos para cá, né? E isso é um tratamento, um dos tratamentos que eu acho mais legal que a gente consegue fazer nos laboratórios. Que 10 anos? Você consegue lembrar quando que passa a ser legalmente possível? Porque tem menos de 10 tem uma... Eu acho que tem uma resolução que começa começa a permitir para cá. Depois a gente corrige isso por caso, mas é isso também. Então também não era uma coisa teoricamente possível antes. Você pode falar que com o adendo da lei passou a ser permitido com a mudança, né? Sim, é isso. Mas é um tratamento que eu acho muito legal que a gente consegue fazer, né? Quando a paciente ela doa o óvulo para a parceira. E aí a gente faz um embrião e aí a parceira vai gestar com o óvulo de uma e a parceira gestando. E isso foi uma coisa que se popularizou bastante. É uma comum hoje a gente ter no laboratório, né? Que eu estava pensando... Assim como produção independente. Não era também era uma coisa relativamente rara. E eu tenho atendido pelo menos mais do que uma vez por mês algum caso de uma produção independente. Era uma coisa bastante rara antigamente. Então, interessante também, eu acho bem legal. Precisa de uma coragem extrema, né? Precisa de um preparo extremo. Vai sair mais do que a roupa, né? Acho que aqui... Mas daí vem o impacto da rede social, da popularização desses métodos, porque todo mundo conhece alguém que fez roupa, que teve uma produção independente, né? Essa diminuição do mito da fertilização, né? As pessoas falam, contam, tiram fotos. Quantas fotos eu vejo no Instagram da clínica, né, de pessoas orgulhosas, felizes e gratas, contando a história e falando, vá atrás, você também consegue. Antes era vergonha, né? Então acho que é muito interessante o quanto que mudou a visão que tem. A infertilidade, de um modo geral, traz vergonha.
é que nesses casos especificamente, a gente está falando a roupa é uma coisa óbvia, como que elas engravidaram. Então elas precisaram de uma reprodução assistida. Então, obviamente, a vergonha não é para existir. Uma produção independente, para a pessoa ter. Por isso que eu falo, eu enxergo essa pessoa como muito corajosa, porque ela realmente deve ter sofrido uma série de dilemas ali para que tomasse essa decisão de ter uma produção sozinha. Então ela não tá nem aí. Ela também chega aqui muito decidida, é muito legal, muito legal. A gente comemora pra caramba quando dá certo também. É um tratamento que a gente consegue oferecer, né? E hoje é super comum, né? E eu tava pensando, há 10 anos não era difícil a gente ter, era um caso ou outro, Um pouquinho mais recente é a doação de parente. Né? A doação de parente, a barriga de aluguel, que não é aluguel no Brasil, também é uma coisa ainda complicada, mas a doação, por exemplo, então uma irmã mais velha tem uma irmã de 35 anos que quer doar óvulo para essa irmã, ou uma prima, ou o que seja. Essa mulher, então, de 44, por exemplo, já não tem mais óvulos viáveis, é um processo, mas a irmã dela tem, a prima tem. Então é algo também que acaba ficando na família. Tem gente que acha legal, tem gente que acha estranho, mas com certeza essas pessoas que optam por isso acham interessante. Eu acho que é uma forma bem legal da gente também viabilizar a gravidez, né? O bebê, porque para ela talvez uma doação anônima seja algo totalmente inviável, muito parecido talvez com uma adoção. Para ela não faça tanto sentido. É legal também, isso também a gente não via e passa a ver com mais frequência. Ô Christian, você que é o mais velho da turma aqui, você falou que você está formado há quase 30 anos. Então conta pra gente, essa mulher, traça essa mulher há 30 anos que você atendia no consultório e essa mulher hoje que se atende no consultório. Quais são as diferenças dessas mulheres? Engraçado que naquele momento a gente já falava a mulher moderna, né? Então, obviamente, aquela mulher moderna tá muito diferente dessa nossa mulher moderna hoje, Sim. né? O que mudou bastante hoje foi a informação, né? As pacientes chegam hoje já com informação, e eu gosto que elas venham informadas, tá? Até oriento, às vezes, ela para não se informar com blogueira, essas coisas assim, mas se informar no lugar certo, né? Eu gosto que elas venham com dúvidas, né, pertinentes ao tratamento, né? Indico elas, olha, se tiver dúvida, procure em tal lugar, tire o restante das dúvidas com a gente. E a gente dá uma afinada depois final, traz o marido junto. Então, você vê que a capacidade de informação delas é gigantesca hoje. Hoje elas vão buscar informação em qualquer lugar. Diferente de 27 anos atrás, era gritante. A própria medicina mudou bastante, né? Eu lembro que o professor, quando eu me formei, ele falava que a medicina mudava a cada 5 anos. Eu não acredito mais em 5 anos. Eu acho que anualmente já muda muita coisa, tratamento, diagnóstico, conceito de doença. As gerações também mudam há menos tempo que isso, talvez, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar também, né? A essas mulheres, é muito diferente a gente pegar uma mulher de 40 de uma de 35. Já tem muita diferença social ali dessa paciente, cultural dessa paciente, é diferente mesmo. E é isso, essa adaptação é difícil. Eu também gosto quando elas trazem as dúvidas para a gente tentar afinar e tal. E uma coisa que me fez crescer muito na medicina reprodutiva é que a gente não atende mais só a pessoa, a gente atende o casal. Então, atender o marido, no começo era um grande desafio. Com o marido junto, né? E aí tirar as dúvidas dele também, as questões masculinas, que não era da nossa, né, do nosso métier naquele momento, né? A gente conhecia muito pouco, mas realmente acho que a medicina reprodutiva, ela traz isso pra gente. Eu me sinto talvez um melhor médico do que eu era, exatamente porque você começa a atender. A Dani a Dani atende a avó, o papagaio, todo mundo, ela conhece todo mundo, é diferente, ela já veio talvez conhecer com essa bagagem, mas a história de a gente atender o marido é legal também. Eu acho que não só a paciente mudou, mas a medicina mudou, porque a paciente de 30 anos atrás, ela tinha o ginecologista como clínico geral,
como único médico que ela via no ano. Aquele ginecologista atendia. Eu lembro que quando eu falei, vou fazer ginecologia, eu queria ser aquela médica que atende a menarca, a primeira menstruação, que faz o pré-natal e o parto, que depois vai acompanhar ao longo da vida reprodutiva e cuidar da menopausa. Hoje em dia, os médicos não fazem mais tudo isso, né? A medicina, ela se fragmentou, porque ela ficou grande demais. Então, a gente não tem mais um especialista que consiga, um médico que consiga fazer tudo bem. Então, a gente tem médicos especialistas em fazer bem uma área. Mesmo na própria especialidade. Dentro da própria especialidade. Então, assim, eu não consigo ser o ginecologista ou obstetra que sei absolutamente tudo, é impossível. Hoje, de fato, é. E a demanda que a paciente chega, e aí fazendo um comparativo com aquela paciente, quem tinha informação naquele momento? Eram os médicos. A paciente não tinha informação, tinha muito pouco acesso à informação. Isso desde informação técnica mesmo, informação não muito técnica. Então, o que você falando esse médico do passado, o que ele falava era meio lei. Muitos falavam besteira. É provável que sim. Mas era um conhecimento, né? Limitado, era um conhecimento amplo, mas um conhecimento limitado. Hoje em dia avançou demais e não dá para fazer. Mas hoje, tudo, né? mas hoje a demanda a paciente de fato chega com a informação. Não necessariamente essa informação está correta, mas ela chega com a informação. E a gente tem que ser melhor médico hoje, porque a gente tem que o tempo todo tá entendendo essas novidades, o que ela tá falando, peraí um pouquinho, não sei o que você tá falando, então deixa eu ver, né? Porque não adianta, é impossível saber tudo, mas ao mesmo tempo tem informação pra caramba e a paciente tem essa informação. Então é difícil mesmo, é um desafio, gostoso, mas é um desafio. E as informações que vêm são de qualidade, Christian? Algumas são de jornal de esquina, outras são de Fantástico, mas outras são interessantes. São pessoas que se informam, pessoas que sabem buscar. São legais, são interessantes bater um papo com elas. E agora, além de ter toda essa experiência, agora ele tem aluna de medicina em casa, né, Cristiano? Nova geração tá começando, né? Isso, lógico. Você pode falar da mulher moderna, né? Juju, já congelou os óvulos, não? Ela tenta me lembrar das coisas da medicina, ficou só tentando. Falei, cara, faz 35 anos que eu não vejo isso. Não tente, não dá. Eu já tô apanhando na matemática com o João, então imagina a medicina, não é isso mesmo, não tem como, né? Não tem como. E mudou, e de fato a gente tá falando, mudou muita coisa, então não adianta você pegar a gastroenterologia que você aprendeu na faculdade, esquece, não existe mais praticamente não existe mais, né? Então muito diferente. Dani, hoje a gente tem muito estigma em relação à pílula anticoncepcional. Muito na mídia, rolando. O que você acha? A mulher foi feita para menstruar? Essa pergunta é ótima, né? A menstruação é normal, faz parte do funcionamento feminino, né? Mas a menstruação, ela pode trazer desconforto, ela pode trazer dores e ela pode trazer mudanças da rotina da mulher, né? Então, a mulher hoje em dia, ela tem a possibilidade de escolher não menstruar. A gente tem medicações muito efetivas, muito eficazes, que conseguem suspender o ciclo da ovulação, suspender a menstruação da mulher, diminuindo a chance dela ter endometriose, diminuindo cólica, fazendo com que essa mulher seja mais eficaz no mercado de trabalho, com que ela possa praticar atividade física todos os dias, para que ela tenha liberdade na sua vida sexual, para não precisar restrita a um período específico, e para que ela tenha o direito de escolher quando ela quer ser mãe ou não, né? As pílulas anticoncepcionais, que eram usadas lá no início da descoberta do anticoncepcional, tinham doses altíssimas de estrogênio. Hoje em dia... tá o estigma, né? Sim, e aí que vem o estigma, vem de uma questão cultural, de que a pílula engordava, de que a pílula causava trombose ou outras complicações. Hoje em dia, a gente passa a pílula até para mulher que não tem vida sexual ativa, pelos benefícios adicionais, melhora da pele, melhora da acne, suspensão da menstruação. E o que a gente tem de estudo científico hoje que prova que o uso de anticoncepcional contínuo diminui risco de câncer de endométrio, diminui risco de câncer de ovário. Então, hoje em dia, a mulher ela ganhou o direito de escolher se ela quer ou não quer menstruar, com segurança e efetividade.
né? Eu falo para todas as pacientes que eu não menstruo desde os 19 anos. Tem 2 anos que eu não menstruo. E na sua área, Só 2. pacientes que chegam com endometriose, grau 3, 4, qual é a taxa de pacientes que usam pílulas contínuas? Isso é uma grande confusão que em algum momento da história, as mulheres que tinham cólica, que tinham dor no período menstrual, para ficarem livres da dor relacionada ao ciclo menstrual, numa época em que não se tinha o diagnóstico de endometriose e o tratamento da endometriose, começaram a tomar pílula para não ter os sintomas da endometriose. E elas acabaram diminuindo os sintomas, mas não tratando a doença original. É muito importante enfatizar que a pílula, ela trata o sintoma da endometriose, mas ela não faz a doença reduzir nem regredir. A doença continua ali. Deixa eu palpitar. É assim, eu acho que quando a gente faz se a gente pegar um espaço de tempo um pouquinho maior, a gente pegar aí 100 anos, a gente vai saber que aquelas década de 20 do século passado. A gente está falando que aquelas nossas avós, bisavós, engravidavam várias vezes ao longo da vida, menstruavam muito pouco, tá? Então, quando a gente pega essa mulher que hoje vai ter um filho, quem sabe 2, ou nenhum, se a gente não der um anticoncepcional, ela vai menstruar demais. Menstruar demais é o bendito sobe e desce hormonal, com riscos maiores de uma série de coisas. Você falou de algumas proteções, mas eu acho que tem coisas talvez até um pouco mais importantes, que para mim a endometriose está nelas. E aí eu não estou dizendo, eu entendi a sua questão, o Christian colocou uma questão, tem pacientes com endometriose grau 3 e 4 que estão usando anticoncepcional, qual que é a proporção? E aí você levou por um tom, essa paciente já tinha endometriose, ela estava escondendo o sintoma para lidar melhor, tal. Até aí tudo bem. Mas a grande questão é que talvez, e eu vou te falar talvez, menstruar menos proteja dela desenvolver a doença, tá? E aí, eu tô falando, qual que é o natural? O natural é ter 10 gestações ao longo da vida. Esse é o natural. A gente modificou isso. Se a gente modificou o natural, talvez ser artificial seja menos pior. E aí, usar o Mirena, usar alguma coisa que vai fazer talvez essa mulher ter menos menstruações ao longo da vida como um modelo de proteção. Não só para endometriose, para mim, mas pensando na adenomiose, no mioma, no pólipo e assim vai. Menstruar mais faz com que a mulher esteja mais exposta às doenças ginecológicas. Menstruar mais faz mal. Mioma, adenomiose, endometriose, anemia, TPM, né? Essas flutuações cíclicas. Então, diminuir a menstruação traz benefício nessa área sem aumentar o risco. Eu acho que essa é uma frase. E a demonização do anticoncepcional é o problema da história. Então, assim, você quer ser natural? Então, tenha 10 filhos ao longo da vida, tá tudo certo. Eu acho que essa é a conversa que a gente tem que ter com as pacientes que querem ser natural. A demonização por profissionais da saúde, inclusive por blogueiros, etc, do anticoncepcional, esse é o problema nessa história toda. Aumenta o risco de trombose. De fato, aumenta. Quanto? Muito pouco, mas muito pouco mesmo. Em relação a uma gravidez ou um puerpério? Perfeito, exatamente. Então, assim, o que ia aumentar mais? Gravidez ou puerpério? Você falou muito bem, o risco de ter trombose engravidando é muito maior do que o de tomar um anticoncepcional, né? E aqui a gente não está indicando anticoncepcional para todo mundo, nem dizendo que todas as mulheres devem parar de menstruar, mas que ela tem um direito à informação. Parar de menstruar, sim. Eu estou indicando, sim. Eu estou falando sério. Que elas tenham direito à informação e possam escolher parar de menstruar. Eu acho que não tem escolha. Vai voltar a conversa prévia, né? Se a gente for pensar na evolução da mulher nos últimos 10 anos, que é o tempo da nossa clínica, qual que é o perfil dessa mulher? É uma mulher que mudou. É uma mulher que agora escolhe ter menos filhos e escolhe adiar o início da maternidade. Ou não ter filhos. É extremamente frequente a gente ver mulheres que escolhem não ter filhos, né? E para isso elas têm a opção de empurrar um pouquinho mais para frente com o congelamento e deixar para decidir depois. Posso te dar um dado interessante? Brasil, tá? Dado do Brasil.
2 filhos e meio, 2 filhos,4 casais no começo do século, então lá nos anos 2000, se eu não me engano, 2022, esse dado do Brasil, 1,4 filhos para cada homem e mulher em idade reprodutiva. Ou seja, então de fato houve uma queda bastante significativa em apenas 20 anos. E é isso, né? Se a gente vai para o estado de São Paulo, até um pouquinho menos, então tá batendo. As famílias estão diminuindo, isso é muito claro. As mulheres deixam para engravidar cada vez mais tarde ou não engravidar. É isso que está acontecendo. Com isso, o que acontece? As mulheres menstruam mais ao longo da vida e passam a ter mais risco de ter uma doença comum chamada endometriose. Hoje em dia, 15% das mulheres têm endometriose, são dados científicos. Nisso a gente concordou? Nisso a gente concordou. Tá bom. E aí elas têm o direito de menstruar, então? E 1/3 dessas mulheres vão ter adenomiose, que são os dados estatísticos também, tá? Um terço dos 15%. Um terço de 100%, 30% das mulheres vão ter adenomiose ao longo da vida, até 50 anos. O que mudou nesses últimos 10 anos com relação a isso? Avanço diagnóstico. Hoje em dia a gente consegue detectar muito melhor a endometriose e consegue propor tratamentos menos invasivos. Tanto de fazer o tratamento em uma vez só, com toda a equipe multidisciplinar resolvendo a doença por completo em uma tentativa, como por oferecer uma possibilidade de uma cirurgia robótica, que a pinça vai lá aonde a mão humana não chega. A pinça faz curva, ela opera de baixo para cima. A minha habilidade de suturar miomas, que antes eu tinha que fazer a céu aberto, é muito melhor numa cirurgia robótica, né? E, ao mesmo tempo, essa mulher, ao longo desses 10 anos, que consegue fazer mais diagnóstico, ela começa a planejar melhor a fertilidade dela. E mesmo se ela pensar em engravidar mais tardiamente, ela tem as técnicas para engravidar por reprodução e a possibilidade de avaliação genética do embrião. Concordo, que a gente começa a ter mais diagnóstico, mais recurso, né? Infelizmente, não é para todo mundo, não está acessível a todos, mas é uma natural da tecnologia. Em algum momento vai ser. Ou em algum momento provavelmente vai ser, até porque se a gente está diminuindo a nossa população, alguma coisa terá que ser feita, né? Senão daqui a pouco a gente não vai ter mão de obra, né? E tem mais uma coisa que mudou, além da medicina e da mulher, é a mentalidade, a cultura. Porque hoje em dia a mulher escolhe, a família escolhe, se quer ou não ter filhos. E hoje em dia qualquer mulher vê a outra com dor e diz que isso não é normal, que ter dor não é normal. Então essa disseminação... A história da informação, né? Isso é bom. Trouxe muita coisa. Esse é um ponto, por que a gente está fazendo mais diagnóstico também? As próprias pacientes estão se fazendo diagnóstico ou não aceitando aquele não diagnóstico, eventualmente, de um médico que procura mais opiniões. Isso também está acontecendo, lógico. O acesso à informação é uma coisa muito boa. Vamos falar do homem também? Falando do homem, a gente percebe, então vamos pensar em 10 anos. Renê, você via tanto azoospermia, a ausência de espermatozoide ou a oligospermia que a gente tem visto hoje, é a mesma coisa se a gente pegar 10, ou pensa em outros laboratórios que você trabalhou há 15 anos, e o que a gente vê agora? Porque eu tenho a impressão no consultório que aumentou muito isso. Você tem a mesma impressão? Sim, no laboratório a gente percebe que a gente faz bastante espermograma e aí a gente percebe que a qualidade seminal tá piorando. Tá piorando. Vem piorando ao longo dos anos. Um parâmetro que chama muito atenção é a própria morfologia, né? O formato dos espermatozoides. Então a gente começa a pegar espermatozoides ou espermogramas com morfologia muito baixa, muito alterada. Acho que então a gente falou da mulher, né? O que ela mudou. O homem, entre outras coisas. Christian, você me corrige se eu estiver errado. Os caras estão usando bomba pra caramba, anabolizante pra caramba. Então é uma coisa, pra mim, eu pergunto ativamente isso, eu tenho visto, eu tô assustado com isso. Academia, né? Eu tenho atendido vários homens preocupados com isso. Eu acho legal, interessante que eles se preocupam, sabem essa informação e se preocupam porque vão reutilizar, né, esteroides, anabolizantes, mas falam, doutor, eu quero saber como é que tá antes de usar de novo, porque eu vou entrar no campeonato, quero dar uma secada, essas coisas assim, e vem procura a gente informação de pouca boca. E a gente teve alguns casos até que congelou para isso, né? Sim. A gente já teve, né? São os pacientes que congelam
né? Eu falo, doutor, tá tudo Para bem? poder. Posso congelar? Mas pelo menos ele é consciente, né? Sim. Esse era um paciente que a gente não tinha, né? A gente faz bastante congelamento de sêmen para banco, né? Mas é principalmente para casos oncológicos, o paciente tem algum tratamento de câncer que vai interferir diretamente aí na qualidade dos espermatozoides, ou paciente que vai fazer uma vasectomia e quer fazer um banco de sêmen. Mas agora, acho que dos últimos 2 anos aí, começaram a aparecer esses pacientes que vão tomar, né, fazer uso de testosterona, e aí, preocupados, eles fazem o banco pré-testosterona, e isso tem aumentado bastante. Mas eu acho que também, não só você falou da testosterona, mas eu acho que a qualidade de vida em geral, Sem né? dúvida, O estresse, sem dúvida. a alimentação, acho que isso veio... Obesidade é uma realidade. Obesidade, isso veio importantíssima piorando no Brasil. tudo a qualidade de seminal, né? Estresse, poluição, fast food e assim vai, lógico. Mas é que o anabolizante tem uma relação direta, né? Então, quando a gente vê, e eu tenho visto muito no consultório, alguém que já usou, usa ou usará, né? Continuará usando. E é duro, assim, a gente tá falando de informação, os caras gostam de se enganar, mas tá aí, né? Só ler um pouquinho, estudar um pouquinho o assunto que eles vão descobrir que atrapalha a fertilidade. Mas alguns se enganam, né? Mas isso é vendido como saúde, né? Anabolizante é vendido como saúde. Parece que é um status de que você está bem melhor. E, na verdade, você está... Usam até o termo andropausa, como se de fato isso fosse uma realidade. É um termo absurdo, né? Não existe o paralelo para o homem que existe para a mulher, né? A mulher, infelizmente, de fato, vai acabar o hormônio, vai acabar o óvulo. O homem não. Né, vai tendo uma queda ao longo do tempo, mas não é isso, não existe essa queda brusca e parada total, né? Exceto quando o cara mata o testículo usando anabolizante, né? Vou zoar, né? Mas isso que o Christian falou, que a informação que a gente está falando da informação, eu acho que isso que está trazendo os homens para essa preocupação mesmo, né? Porque antes, acho que não existia, isso é muito né? Legal. Esse cara congelar antes de usar, pelo menos... É uma luz aí dessa informação para não ter o problema depois, porque aí depois, assim, não tem espermatozoide, já pegamos casos de homens aí, o cara é muito forte e não tem nem espermatozoide, né? E na hora que vai, né, receber essa notícia de que ele não pode ter filho, porque pode ter casos irreversíveis, que não vai conseguir. Tem 30% dos casos são em geral produzir espermatozoide e aí ele não vai ser pai. Então, é um choque, né? Que ele não imaginava isso quando ele estava lá malhando aí com... com aquela expectativa de saúde que você diz, né? E aí a gente entra para um assunto muito interessante, né? A gente está falando em 10 anos, legal, a medicina melhorou, a gente melhorou como clínica, a gente começa a fazer mais diagnóstico em todas as áreas, no laboratório começa a crescer muito, tem muita coisa que de fato cresceu, um laboratório de 1 ano não é a mesma coisa de um laboratório de 10 anos, até em termos de pessoas e equipamentos e tudo mais, então a gente cresce muito, só que a infertilidade está crescendo, e a saúde não está melhorando, né? Então, em geral, quando a gente olha para a população, é isso mesmo, né? A gente está melhorando, talvez, as capacidades da medicina, a gente vai viver, se Deus quiser, 120 anos, mas não necessariamente mais saudável, né? Olha que loucura isso, né? Então, esse assunto do anabolizante me assusta um pouco, porque é tão frequente no consultório e, de fato, há 10 anos a gente via... E a gente vai vivenciar, em pouquíssimo tempo, a infertilidade feminina, decorrente desse uso e abuso também dessas medicações anabolizantes femininas, né? Os chips da beleza, os implantes, né? É que, por enquanto, a gente está pegando, acho que mulheres que estão em busca dessa fase da juventude perdida, da menopausa, da perimenopausa, para uso dos implantes. Mas que eu já vejo algumas meninas jovens fazendo uso com facilidade de medicações anabolizantes para performance, a gente vê. A gente tá vendo pessoas magras usando Monjaro. Então, assim, tem cada absurdo, né? E alguém prescrevendo. Então, é assustador também, né? Quando a gente tá falando disso. Bom, então vamos lá. Renê, suas considerações finais aí sobre
10 anos da sua vida na Reproduce? Bom, primeiro eu agradeço a sociedade de vocês, a oportunidade de ter passado esses 10 anos aqui. Eu acho que, pensando no laboratório, o que a gente conseguiu construir, como a gente conseguiu evoluir, a equipe que a gente criou, tudo que a gente investiu, não só de equipamentos, como de treinamento, tudo, acho que isso foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu fazer um excelente trabalho aí nesses 10 anos e ainda temos bastante espaço para crescer. Acho que a gente está bem no caminho certo e só agradeço a vocês e a toda a equipe da Reproduce também. Bem isso que o René falou, né? Acho que a nossa sociedade é baseada muito em confiança. A gente optou desde o início da clínica Reproduce, quando viu o vulto que ela estava tomando, a gente pensou que a gente precisava ter uma estrutura, sempre pensar no ano seguinte, sempre pensar no crescimento, e foi assim que a gente cresceu do jeito que a gente está hoje. A gente tem uma confiança gigante nos nossos sócios, uma confiança tremenda nos colaboradores. Acho que isso faz parte da Reproduce, a gente sempre focou nisso. Que resume para mim fazer parte desse grupo é a admiração que eu sinto por todos vocês, da trajetória que cada um de vocês construiu. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, de fazer parte desse lugar que frequentemente a gente conversa com amigos ou diz: onde você atende? Lá na clínica Reproduce. Eu conheço. E a gente escutar referências positivas, porque quando eu vejo uma vitória de um dos colegas, isso é uma vitória minha também. Isso me dá uma sensação gostosa de pertencer a algo maior, né? Eu não ocupo uma salinha aqui dentro da sala. Eu acho que a gente faz uma coisa em grupo, em comum, em que o objetivo é oferecer ciência, tratamentos atualizados, éticos, com confiança, né? E se a gente conseguir ser capaz de transmitir isso que a gente sente aqui para quem está em casa e para os nossos pacientes, a gente vai estar com a nossa missão cumprida. Bom, vou colocar as minhas considerações então. Primeiro assim, a palavra que me vem quando eu penso nos 10 anos, nos 12, 13 anos que a gente começou a idealizar a Reproduce é orgulho. De fato, eu tenho muito orgulho do que a gente construiu. A parceria, sem dúvida, é difícil ter sócio, né, gente? A gente sabe, eu sei que eu sou um sócio difícil também, mas, de fato, a gente foi muito parceiro ao longo desses 10 anos, com dificuldades ao longo do caminho, isso faz parte, obviamente, de qualquer sociedade, mas eu não tenho dúvida que todos os pacientes que passaram daqui perceberam que a gente gosta muito do que a gente faz, e que todos os colaboradores que você colocou também sabem da mesma coisa. Então todo mundo que passou pela Reproduce sabe que a gente tem um objetivo de realmente tentar ajudar ao máximo o nosso paciente. Então isso me traz orgulho. Muito mais do que o crescimento em si, número de pacientes, isso é muito bacana, óbvio, né? As taxas de sucesso, e acho que a gente tem taxas de sucesso que são realmente comparáveis às melhores clínicas do Brasil, e isso traz muito orgulho. Eu sei que eu posso confiar, então quando vou brincar, os meus embriões estão ali no laboratório, eles estão sendo muito bem cuidados. Pela Ana, pela Laís, pelo René. Então, assim, a equipe de fato traz muita segurança. Então, segurança é uma palavra importante mesmo desse processo. Orgulho. Acho que essa é a principal aí que eu deixaria, que eu tenho do que a gente construiu juntos e do que a gente pode construir aí para frente. Então, agradeço aos pacientes, agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente, a todo mundo que acredita na Reproduce. Obrigado pela atenção, muito, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Muito obrigado!